Fala galerinha, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Guilherme Mendes, você está na minha casa. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a influência da cultura nas nossas vidas e como essa influência ela pode ser maléfica e terrível. A Bíblia, ela conta a história de um homem chamado Ló. Ló, ele morava em uma cidade chamada Sodoma, juntamente com a sua esposa e suas filhas. A Bíblia fala que esse homem, que era sobrinho de Abraão, ele morava naquela cidade. Pedro, ele chega a falar que esse homem era justo e ele afligia a sua alma por causa das coisas ruins, por causa da cultura ruim que aquele lugar tinha. A Bíblia nos ensina que Deus, olhando para a cidade de Sodoma e para a cidade de Gomorra, ele resolve destruir aquelas cidades, porque eram cidades ímpias, com práticas depravadas, com uma cultura muito ruim. Deus então envia anjos àquela cidade para poder tirar Ló e a sua família de lá. E é interessante, queridos, que esse homem, Ló, ele vai morar nas montanhas com as suas duas filhas. E uma certa noite, a filha mais velha de Ló, ela tem a ideia de se deitar com o próprio pai, com o argumento de que elas precisavam de ter filhos, elas precisavam de ter descendência. Então a mais velha, na primeira noite, ela embebeda o seu pai, faz ele ficar bêbado e ela deita com o próprio pai. Na noite seguinte, a irmã mais nova faz a mesma coisa, ela faz o seu pai ficar bêbado e deita com o próprio pai. E dessa relação, dessas duas relações incestuosas, nós temos duas famílias. Nós temos duas crianças que se tornam duas grandes nações, os amonitas e os moabitas. Queridos, e a pergunta que eu faço para vocês hoje é: de onde essas meninas tiraram essa ideia? De onde surgiu na cabeça dessas meninas a ideia de dormir com o próprio pai? Com toda certeza do mundo, isso é influência da cultura do meio que elas estavam vivendo. Não foi à toa que Deus ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele destruiu por causa de depravação, por causa de imoralidade. Ele destruiu por causa da depravação sexual que havia naquelas cidades. E essas duas meninas, elas foram influenciadas por causa dessa depravação sexual que elas vivenciaram na cidade onde elas moravam. Queridos, isso traz um ensinamento muito grande para nós. Como a cultura da nossa época, ela influencia aquilo que nós fazemos. Nós moramos no Brasil. E como essa cultura, esse país do carnaval, como que essa cultura de depravação, como que essa cultura de imoralidade, ela influencia as nossas vidas. Muitas vezes, queridos, as nossas mazelas, os nossos pecados, as coisas ruins que a gente comete porque a gente tomou a forma, a gente se amoldou à cultura do lugar em que nós estamos vivendo. Queridos, mas o pecado, ele é pecado independente de cultura, independente de região, independente do lugar onde você está. O pecado, ele continua sendo pecado. Ainda que o pecado seja culturalmente aceito, nem por isso ele deixa de ser pecado. Queridos, a gente não pode deixar que a cultura do país em que nós vivemos, ela tome conta das nossas vidas e a gente use isso como desculpa para os nossos atos pecaminosos. Um exemplo que a gente tem nos dias de hoje. A palavra fala que Deus ele abomina o divórcio. Só que o divórcio, na cultura em que nós estamos vivendo, ele se torna algo normal. E hoje a realidade é que o número de divórcios fora da igreja é o mesmo número de divórcios dentro da igreja. Não tem diferença hoje você ser casado e ser cristão ou não. A chance de você divorciar é a mesma. Queridos, isso está errado. Isso é a igreja tomando forma da cultura desse mundo. E nós não fomos chamados para isso. Paulo vai falar em Romanos 12 que nós não podemos nos amoldar a esse mundo. A gente não pode tomar a forma desse mundo, mas a gente deve ser transformado pela renovação da nossa mente. A gente deve ser transformado pela renovação que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Não culpe a cultura, não culpe o seu meio, o meio em que você vive, pelos seus pecados. Não coloque a culpa dos seus pecados no meio em que você vive. Você não foi chamado para ser um produto do meio. Você foi chamado para ser sal e luz nessa terra. Não é você que deve ser influenciado pela cultura, mas você que deve influenciar a cultura do lugar onde você mora. Não somos nós que tomamos a forma desse mundo, mas o mundo que deve se adequar à nossa forma de vida. Se essa palavra te edificou, deixa um like,
deixa um joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e envia essa mensagem para alguém. Talvez alguém que está sendo moldado pela cultura do nosso país, talvez alguém que está sendo moldado pela cultura imoral que nós temos vivido nesse tempo. E que Deus possa abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.